O Velho Oeste não era só sobre cowboys e saloons. Sob o céu vasto e infinito, havia uma ameaça constante. Tornados. Essas tempestades giratórias, conhecidas como tornados, eram uma ameaça assustadora para colonos e pioneiros que iam para o oeste. Este vídeo-ensaio explora o poder destrutivo e a natureza imprevisível de tornados específicos durante essa era crucial da história americana, examinando como eles desafiaram a vida e a resiliência daqueles que ousaram dominar a fronteira. Na noite anterior ao desastre, uma tempestade violenta assolou o condado de Concórdia e o condado de Adams. A forte chuva encharcou o solo e deixou muitos em Natchez, Mississippi, preocupados com o trabalho nos campos no dia seguinte. Do outro lado do rio, em Vidália, a vida seguia em um ritmo mais lento. Pequenos negócios e fazendas pontilhavam a paisagem, um contraste marcante com o movimento intenso do porto fluvial em Natchez. A região estava repleta de atividade, especialmente no distrito Under the Hill, onde armazéns e lojas margeavam a margem do rio. Barcos a vapor, barcaças e pequenos botes lotavam as águas, cheios de comerciantes e barqueiros negociando mercadorias. O infame barco a vapor Prairie, conhecido por incendiar outra embarcação anos antes, estava entre eles. Quando o meio-dia se aproximava em 7 de maio de 1840, nada indicava a catástrofe iminente. Sem um serviço meteorológico para alertá-los, os moradores de Natchez e Vidália desconheciam totalmente o tornado monstruoso que se formava a 32 quilômetros a sudoeste. O tornado ganhou força nas áreas de Deer Park e Slocum, arrancando árvores e lançando destroços pelo ar. Pessoas e animais fugiram em pânico, enquanto o funil de nuvem crescia em tamanho e força. O tornado avançou para o nordeste, acompanhando o rio Mississippi, sem ser notado pelos moradores. Atraídos para fora pela chuva refrescante após a tempestade da manhã, eles não faziam ideia de que o verdadeiro perigo ainda estava por vir. Por volta da 1 da tarde, o tornado monstruoso, com mais de 1 quilômetro de largura e carregando uma mistura mortal de água, destroços e madeira, atingiu Natchez e Vidália. O rio se agitou em frenesi, lançando barcos e pessoas para o alto. Prédios ao longo das margens, casas, lojas e até mesmo barcos a vapor foram despedaçados. Em Natchez, as regiões central e norte foram as mais afetadas pelo ataque. O ar se encheu de um balé aterrorizante de destruição. Paredes, telhados, chaminés e árvores inteiras voando pelo ar como mísseis. O que restou foi horrorizante. Sob a colina havia uma terra desolada, corpos enterrados sob os destroços. O Natchez Free Trader relatou uma cena de devastação total, com os feridos clamando por ajuda e os mortos deixados sem sepultura. Casas por toda a cidade foram arrasadas, e a destruição continuou do outro lado do rio, na paróquia de Concórdia. As plantações foram destruídas, as colheitas arruinadas e inúmeras vidas perdidas, com muitos escravizados presumidos mortos. Sem serviços de emergência modernos, os moradores tiveram que se virar sozinhos. A devastação no rio foi imensa. Barcaças, o sustento do comércio fluvial, afundaram aos montes, afogando a maioria das pessoas a bordo. O infame barco a vapor Prairie, junto com o Heinz e o St. Lawrence, não sobreviveram para ver a luz do dia. O tornado de Natchez de 1840 continua sendo o segundo mais mortal da história dos Estados Unidos, estimando-se que causou mais de 317 mortes e 109 feridos. O número real de vítimas provavelmente foi muito maior, especialmente entre a população escravizada. Por causa da política racista vigente e em todos os governos, escravizados mortos em desastres naturais não eram contados entre os falecidos. Aqui está uma citação direta de um jornal local chamado The Free Trader, detalhando o quanto as populações escravizadas foram impactadas.
Relatos chegaram de plantações a 20 milhas de distância na Louisiana, e a fúria da tempestade foi terrível. Centenas de escravizados mortos, moradias varridas de suas fundações como palha, a floresta arrancada pelas raízes e as plantações destruídas e arrasadas. Nunca houve tamanha desolação e ruína. Com ventos acima de 320 km por hora, a força do tornado provavelmente foi de um F5, a categoria mais destrutiva. Alguns especularam que poderia ter sido um F6, com ventos de até 610 km por hora, embora isso nunca tenha sido registrado e a classificação F6, que é elusiva, agora seja geralmente aceita como uma impossibilidade nos fenômenos meteorológicos modernos. O único tornado mais mortal foi o tornado dos 3 estados de 1925, que matou 695 pessoas e feriu mais de 2.000. Em um dia tempestuoso de 1884, um grupo de tornados, alguns dos mais fortes já vistos, devastou partes do que hoje é Dakota do Sul. 5 desses tornados causaram grandes danos, e um deles foi fotografado pela primeira vez em uma tempestade tão forte. Esse tornado especial, estimado como incrivelmente forte, equivalente a um F4 na escala de Fegeta, atingiu a região próxima a Howard e teve uma característica peculiar. Parecia haver vários funis giratórios juntos. A tempestade causou destruição, matou ao menos 7 pessoas e feriu outras 2. Embora as pessoas daquela época achassem que os tornados eram superpoderosos, todos se encaixando na descrição de um tornado F3 ou F4, não há como ter 100% de certeza porque os registros daquela época não são perfeitos. A parte mais incrível de todo esse evento, o fotógrafo F.N. Robinson, do condado de Minor, conseguiu tirar uma foto do tornado com vários funis perto de Howard. Depois, o pessoal identificou o local exato da foto, Epiphany, no condado de Minor. Essa não foi a única foto da tempestade. A Sociedade Histórica de Dakota do Sul afirma que os tornados eram parte de um sistema de tempestades que causou muitos danos, especialmente no Vale do Rio James. As pessoas de lá perderam animais, construções e, infelizmente, pelo menos 6 vidas. A foto de Robinson pode ser a mais famosa, mas há mais. Samuel W. Green, do Exército dos Estados Unidos, desenhou imagens de mais 2 tornados da tempestade. Os cientistas agora acreditam que o tornado na foto de Robinson era incrivelmente forte, com ventos chegando a até 320 km por hora. Todos os tornados daquele dia são considerados superpoderosos. Robinson tirou 3 fotos do tornado de Howard porque ele ficou tempo suficiente para preparar a câmera. No entanto, todas, exceto a cópia mencionada anteriormente, foram destruídas ou perdidas para a história. As anotações de Robinson indicam que a tempestade passou a 35 km de Howard e surgiu por volta das 16 horas. Relatos indicam que tornados foram vistos perto de Huron por volta das 15 horas naquele dia. Aparentemente, alguém chamado J.C. Judkin até tirou uma foto de um tornado perto de Huron, mas essa foto não sobreviveu ao longo dos anos. Glenn escreveu um relatório sobre a tempestade, citando tornados brancos e escuros perto de Huron, além de menores que causaram destruição. Um dos tornados parecia uma linha branca com ponta brilhante, que alguns pensaram ser uma bola de fogo, embora não houvesse fogo real. Jornais pareciam queimados, plantas pareciam chamuscadas, e a palha ficou quebradiça, tudo por causa da força intensa da tempestade. Uma mulher chamada Donna Briggs estava no porão quando um tornado levantou toda a sua casa, destruiu tudo e até jogou vacas para o alto. O próprio Glenn viu vários tornados, incluindo um funil preto que ficava cada vez maior e mais forte. Mesmo que a foto de Robinson tenha sido levemente editada, ela ainda é precisa e mostra 2 funis menores ao lado do principal.
Robinson até fez cópias da foto para vender como lembranças. As pessoas que testemunharam a tempestade contaram sua história logo após o ocorrido, e um pesquisador chamado S. de Flora até coletou mais relatos em 1950. Laura Ingalls Wilder, a famosa autora dos romances da série A Pequena Casa na Pradaria, até escreveu sobre o tornado em seu livro Esses Anos Dourados Felizes. Historiadores e um meteorologista confirmaram que Wilder descrevia o mesmo tornado fotografado por Robinson. A história dela até menciona 3 funis e um garoto que morreu, o que corresponde a outros registros da tempestade de 1884. Um grande dia chegou em New Richmond, Wisconsin, em 12 de junho de 1899. O circo dos irmãos Gulmer chegou à cidade e centenas de visitantes se uniram aos 1.600 moradores para as festividades. Por volta das 15 horas, o céu ficou sombrio com nuvens escuras se formando. Quando o circo terminou por volta das 16h30, choveu forte e caiu um pouco de gelo junto. A chuva parou às 17h e as pessoas foram para casa. Mas às 18h, as ruas estavam cheias de moradores, turistas e viajantes. Enquanto isso, uma surpresa desagradável se formava a 8 quilômetros ao sul de Hudson, perto da margem leste do lago St. Croix. Uma nuvem giratória, como uma panela gigante de água fervendo, tocou o solo por volta das 17h30. Esse tornado seguiu em direção ao nordeste, evitando áreas povoadas como Hudson ao acompanhar as curvas do rio Willow e os trilhos da ferrovia Omaha. Diversas fazendas nas zonas rurais de Burkhardt e Boardman foram destruídas pelo tornado. Nova Richmond teve pouco aviso antes do tornado chegar. Relâmpagos iluminaram o tornado, mas prédios e árvores bloquearam a visão quase todo o tempo. Inicialmente, ouviram um estrondo distante, achando que era um trem. O pânico aumentou quando o tornado se aproximou, fazendo as pessoas correrem em busca de abrigo seguro. Pouco depois das 18h, o desastre aconteceu quando o tornado atingiu o canto sudoeste da cidade, um bairro rico com muitas casas grandes, causando destruição generalizada. O tornado também atingiu o centro comercial de New Richmond com sua fúria. Essa área de 3 quarteirões era movimentada, com lojas, escritórios e prédios residenciais de tijolo e pedra. Muitas pessoas buscaram abrigo nessas estruturas aparentemente fortes, mas um terrível destino as aguardava. Após a passagem do tornado, os escombros pesados desses prédios desabaram, soterrando quem buscava abrigo abaixo deles. O banco da cidade e a igreja metodista foram destruídos pelo tornado e viraram escombros. A força do tornado era inacreditável. Ele lançou um cofre de mais de 1.300 quilos a 1 quarteirão de distância. O sino da igreja, feito de ferro fundido e pesando mais de 900 quilos, foi lançado a quase 60 metros de distância. Nenhuma ponte de ferro resistente foi poupada. O tornado arrancou a ponte dos suportes e a lançou na margem do rio como um brinquedo. A prefeitura e a caixa d'água tiveram o mesmo destino, com a caixa d'água liberando uma torrente que inundou as ruas. O tornado avançou pela região leste da cidade, onde moravam muitas famílias da classe trabalhadora. Essa área foi quase riscada do mapa. Quase todas as casas foram destruídas, sobrando apenas destroços e fundações expostas. Nem as grandes árvores foram poupadas. Algumas estavam totalmente sem folhas e galhos, parecendo esqueletos retorcidos. Em apenas um curto período de 710 minutos, mais da metade de New Richmond ficou em ruínas. Mas o caminho destrutivo do tornado não terminou ali. Ele seguiu devastando rumo ao nordeste pelos trilhos da ferrovia. Ele passou por áreas rurais e tirou mais 2 vidas ao norte de Nova Richmond. Fazendas em Stanton foram gravemente atingidas, e uma vila próxima quase foi afetada pelo tornado.
O tornado seguiu para o condado de Polk, chegando a menos de 3 quilômetros de Clear Lake. O tornado seguiu destruindo casas e fazendas perto de Richardson e Clayton. Por fim, ele foi para leste e entrou no condado de Barron. O tornado perdeu força a poucos quilômetros de Barron, mas antes causou danos significativos à cidade. Talvez o relato mais fascinante de um sobrevivente tenha vindo de um homem cego chamado Henry Kane, que descreveu de forma eloquente sua experiência em primeira mão com um quase encontro fatal com um tornado. A seguir estão citações diretas do Sr. Kane. Um trem de carga muito carregado produz um som irregular, brusco e vibrante, misturado com uma massa confusa de sons menores, em um tom mais agudo, causando um efeito semelhante ao de eco ou harmônicos, sendo que todo esse conjunto de sons muda rapidamente em volume e intensidade. A nova Richmond F5 produziu um som surdo, profundo, até mesmo sombrio, de moagem, que durante 5 minutos aumentou em intensidade e volume, continuamente em um crescendo, até atingir seu clímax estupendo de fúria aterradora ao cair sobre a cidade condenada. Agora posso ouvir um rugido assustador de proporções enormes e de intensidade e volume constantes. No alto do céu acima disso, havia um mugido tremendo de magnitude assustadora, que ganhava intensidade e volume enquanto orquestrava para cima e para baixo em um tom de escala irregular e variável. Do centro da área sonora era emitido um som pulsante ou ofegante, vindo em intervalos regulares de tempo que pareciam fazer tudo tremer. Esse som sugeriria perfeitamente o resfolegar em uníssono de 1000 locomotivas subindo uma ladeira íngreme. O resfolegar pesado e pulsante dava a toda a massa sonora um efeito rítmico. Era como se a natureza, por um momento, tivesse se aliado a Satanás para condensar o barulho e o tumulto reprimidos do inferno em uma vasta e discordante sinfonia. Então eu soube que havia chegado aos arredores da cidade e começado a despedaçar os prédios. O crepitar agora era assustador e constante. Eu sabia que o tornado destruía tudo em seu caminho e vinha direto para mim. Eu dei uma última olhada devastadora nas condições ao meu redor, pois achei que poderia ser a última. E então, fugi. Sem a tecnologia de hoje, apenas esses relatos de testemunhas oculares intensamente detalhados, transmitidos pela tradição oral, podem sustentar as lendas e legados dos tornados do Velho Oeste até a Era Moderna. Embora a fronteira americana fosse um lugar mortal, a maioria dos perigos historicamente discutidos se escondia na forma de fora da lei, inimigos, doenças ou fome. Não se deve esquecer que a Mãe Natureza é e sempre será a mais destrutiva de todas, seja no Velho Oeste ou em qualquer outro lugar.